Estudos para concursos, pro IBGE, questões finais. Mentira. Eu vou ler sobre ética. Regime da gabarito de ética. Do 812, tá? Porque tem duas éticas que basicamente vai cair. Até o regime jurídico federal e a ética do e a ética do próprio IBGE. O problema é que são muito parecidos. A única diferença. Não, tem poucas diferenças, né? Daí, se você vai, só para comentar, se você vai estudar as questões que caíram do Código de Ética, basicamente só tem uma questão. Normalmente, só tem uma droguinha, pequenininha, minúscula questão na prova, né? Sempre é só uma só, tá? Mas também nem tem muito texto, é só um conteúdo de 3 questões. Quer dizer, é um conteúdo de quantas páginas? Quanto era mesmo? 6 páginas? Umas 6 páginas? Bom, e o resto é tudo do código do regime federal. Vamos lá. Do regime disciplinar. Vamos tentar fazer ser divertido aqui, porque eu já li isso aqui um monte de vezes e tá me irritando de tanto ler isso aqui. Você tem que separar em deveres, proibições e as punições. O que mais cai é as punições, ou e depois eu pergunto deveres falando proibições ou falam proibições falando deveres. Mas o problema é que as questões são, os enunciados são extremamente fáceis, falando umas coisas muito loucas, tipo, a pessoa tem que ser muito louca para fazer esse tipo de coisa, entende? Então, vamos tentar se divertir cantando. Regime disciplinar, capítulo 1, deveres, 6, 1, 1, 6. O, I, B. Vamos lá. É dever exercer com zelo e dedicação das atribuições do cargo. É dever ser leal às instituições a que servir. Eu não quero mais cantar, só vou gritar, meu. É dever observar as normas legais e regulamentares. É dever cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. É dever atender com presença ao público geral, prestando as informações requeridas, salvadas, desprotegidas por sigilo. E é dever atender as requisições para a defesa da bandeira pública. Pública, 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 pública. É dever levar a singularidade que tiver ciência em razão do cargo ou conhecimento da autoridade superior ao quando houver suspeita de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. É dever zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. É dever guardar sigilo sobre o assunto da repartição. É dever mandar conduta compatível com a moralidade administrativa. É dever ser nascido e pontual ao serviço. É dever tratar com normalidade as pessoas. E é dever representar contra a ilegalidade, a omissão ou abuso do poder. Parágrafo único. A representação de quinto 12, representar contra a ilegalidade, será encaminhada a hierarquia apreciada autoridade superior àquela contra a qual for, assegurando-se a representação à ampla defesa. Aí sem capas de deveres básicos. Promoções. Quer dizer, proibições. Proibições! 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 É proibido ao servidor ausentar-se do serviço durante expediente sem prévia autorização do chefe imediato. É proibido retirar sem prévia audiência das autoridades competentes qualquer documento ou objeto de repartição. É proibido recusar a fé do documento público. É proibido por existência justificada o andamento do documento e processo ou execução do serviço. É proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Ou seja, não fala mal das pessoas, não fala bem das pessoas. É proibido comprometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei ou desempenho de atribuições que seja sua responsabilidade de subordinação. É proibido muitas coisas. Mentira, tem poucas coisas na verdade são proibidas. É proibido valer-se do cargo para lograr proveito passivo, pessoal ou de outrem ou em detrimento da dignidade da função pública. É proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificação ou personificada. Mas tem o exceto. Esse é na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Basicamente você não pode trabalhar no treco, mas você pode participar como um trequinho cotista para ganhar o dinheiro de investimento, entendeu? Pra cantar writer, é proibido atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se trata de benefícios previdenciários ou assistências de parentes até o segundo grau ou conjunto de companheiro. E é proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem a qualquer espécie em suas atribuições. Basicamente crime, né? Não faz isso? Propriedade administrativa.
Depois é proibido aceitar comissão, emprego ou pensão do Estado ou estrangeiro, porque isso é crime também. É como se você tivesse traído o Brasil. É proibido praticar usura sob qualquer de suas formas. É proibido proceder de forma decidiosa. É proibido utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços públicos ou serviços ou atividades particulares. É proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitória. É proibido exercer qualquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função com o horário de trabalho. E depois da acumulação. Acumulação! É proibido acumulação! Ressalvadas as casos previstas na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, Distrito Federal, Estados Federais, territórios e municípios. Basicamente, mesmo que for indireto, é proibido a acumulação se estende. A acumulação de cargos, ainda que ilícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Considera essa acumulação proibida a percepção de vencimento do cargo ou emprego público efetivo como proventos de atividade, salvo quando os cargos de que decorrem essas remunerações forem acumuláveis. Você não pode ganhar proventos extras, a menos que sejam de coisas acumuláveis, né? Tipo, você se aposentou como professor, o professor ganha aposentadoria de professor e o outro trabalho, tá. Você pode ganhar 2 aposentadorias de 2 valores que você... Aposentadorias de 2 coisas que são acumuláveis, entende? Bom, tem as próprias coisas acumuláveis. Bom, o servidor não poderá exercer mais de um cargo de comissão, está previsto no parágrafo único do artigo 9, nem ser remunerado pela participação de um órgão de deliberação coletiva. O disposto nesse artigo não se aplica à remuneração devida pela participação de conselhos de administração fiscal ou empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União direta ou indiretamente detenha a participação do capital social, observado o que a respeito da exposição da legislação específica. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles declarado pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Responsabilidades 121 e 122. O servidor civil responde civil penalmente sempre pelo exercício regular de suas atribuições. A responsabilidade civil decorre de ato admissível ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário de terceiros. A indenização é prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada, que é paga, sabe? Liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução dos débito pela via judicial. Basicamente, o 46 vai falar de métodos de pagar. Mas, a verdade é que o capítulo 46 não está nos textos. Você tem que saber, então você não tem que saber como é que ele vai pagar a indenização, tá? Então, antes do dano causado a terceiros, responderá ao servidor perante a Fazenda Pública sem ação regressiva. A obrigação de reparar dano. Sabe o que é essa coisa? Isso aqui é uma das perguntas difíceis. Que cai pouquinho. Quase nunca cai isso aqui. Mas é uma questão de pegadinha, então. É assim. Quando um servidor público causa algum dano a uma pessoa, ele vai lá e normalmente, tipo, se fosse uma situação normal, tipo, pessoa contra pessoa, que não seja um agente público, a pessoa separaria um processo contra ela própria para reparar os danos. O exemplo básico que se usa nisso aqui é o estereotipo de carro. Usa o carro, daí o cara vai lá e bate o carro, um bate o carro contra o outro, e daí faz lá todas as investigações de culpa e trecos, e daí um cara vai lá, você fodeu o meu carro, meu, como é que eu vou trabalhar agora, meu? Daí o cara vai lá e faz uma ação contra essa pessoa. E daí, bom, se ela ganhasse, ela ia receber, o cara ia ter que ia ter a obrigação de pagar uma indenização, entende? Normalmente isso seria contra a própria pessoa, entendeu? Diretamente contra ela. Mas, no caso de um servidor público, isso não pode acontecer. Qualquer tipo de ação tem que ser direta para o órgão público, para a coletividade, entende? Mas, isso é isso que está escrito aqui. Não impede que a própria administração depois obrigue o agente público que causou esse dano a fazer isso aqui. Ó. Qual é a mesma palavra? Se responder ao servidor perante a ação regressiva. Essa coisa de ação regressiva é depois que tipo, a mãezinha já resolveu tudinho, ela vai lá e pune o filho dela, que é o servidor, entendeu? Engraçado. Essa analogia. Que daí ele vai pagar alguns outros meios como ação regressiva, tipo, ele vai pagar uma indenização, ou ele vai ser demitido, ou ele vai pagar uma multa, entendeu? Entendeu?
O mais comum que é usado é o basicamente ele trabalhar com vencimentos reduzidos, entendeu? Porque a verdade é que o serviço público, mas isso na verdade depende de que tipo de serviço público o cara tá fazendo. Mas então, normalmente não tem a pessoa, o serviço público não tem os agentes requeridos para substituir essa pessoa, para demitir ela ou esse tipo de coisa. Então ela vai lá e ela é obrigada para continuar o trabalho eficientemente e conseguir servir o público, o povo. Eles têm que continuar com essa pessoa e daí eles vão lá e apenas dão uma multa para essa pessoa. Mas também tem casos, claro, que é uma punição muito grave, né? Tipo, o cara não era a intenção do cara fazer causar aquele dano, né? Era nem não, meio que foi culpa dele, mas ele não queria causar os danos, essas coisas. Então, demitir o cara seria malvado. Como é que o cara vai sobreviver depois? Entendeu? Esse tipo de coisa. A reparação, a obrigação de reparar o dano restante aos sucessores e contra ele será executada até o limite de valor de herança. Mesma coisa da impunidade administrativa, né? A responsabilidade penal abrange os crimes contra missões imputadas. Crimes são crimes. Contravenções são crimes nível baixo, contra minúsculo, nível minúsculo, tá? Imputadas ao servidor nessa qualidade. Responsabilidade civil administrativa resultado do ato comissivo ou comissivo a praticar no desempenho do cargo ou função. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo dependentes entre si. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato ou de sua autoria. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil ou penal administrativamente por dar ciência à autoridade superior e quando tiver suspeita o envolvimento dessa outra autoridade competente que a apuração de informação concernente à prática de crimes ou de improbidade que tenha conhecimento, ainda que entre correntes juízes de cargo, emprego ou função pública. É aquela coisa de defesa, basicamente o cara tem que lutar contra as ilegalidades e coisas, né? E se ele descobriu alguma coisa no próprio trabalho dele, ele tem que representar. Isso é o dever. Tipo, eu não acho que não estava escrito o teco de representar lá nos deveres, mas é um dever óbvio do cara. Então, e também, né, se ele não dever e descobrirem que ele sabia, mas não representou, na verdade ele é possível que ele seja punido também. Então, se o cara não for loucão, ele tem que falar o treco, senão quando descobrirem ele vai se ferrar também. Bom, então, daí é isso aqui. Um cara, o que acontece? Se a pessoa lá descobriu uma coisa assim, e daí ela fez o treco. Obviamente, se não, se qualquer o treco é meio tentar fazer o treco sigiloso assim, mas se descobrirem, vai ferir a imagem do cara, né? Daí, mas só que a pessoa lá, a pessoa que foi ferida lá moralmente, ou sei lá, na imagem dele, ela não pode fazer um ataque contra essa pessoa que fez o dever dela, entendeu? Não pode isso. Durirá. Vamos lá, próximas coisinhas. Das penalidades, é o que mais cai, basicamente, são penalidades disciplinares, advertência, suspensão e demissão. E o resto é tudo a mesma coisa que demissão, só que é diferente, de situações diferentes. Uma cassação de aposentadoria e disponibilidade, praticamente a mesma coisa que demissão, só que é quando a pessoa já está aposentado e ela tinha feito alguma coisa de demissão. A decisão de cargo em comissão, que é basicamente admitir o cara que está em comissão, só que eles não consideram, por já que o cara em comissão não é estável, então ele é estranho. E também destituição de função comissionada, que é quase a mesma coisa, tá? Só uma pausinha.
Tô lendo uma coisinha, tava pra me divertir. Vamos lá. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade, óbvio, né, da infração cometida, aos danos dela e os danos também, que dela providenciarem para o serviço público as circunstâncias prevalentes e atenuantes ou antecedentes mencionais também. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e por causa da sanção disciplinar, né, obviamente. A advertência será aplicada no prescrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117. Se você não entendeu, basicamente as coisas do artigo 117 são as proibições. Vocês usam a 8 e o último lá que é o de. Qual que era o último mesmo? Era um crime o último, não lembro. Troca. E de nessa observância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifica a imposição de penalidades mais graves. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência da avaliação e da violação das demais proibições que não tipifiquem a infração sujeita à penalidade de demissão não podendo exceder de 90 dias. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que justificadamente recusar-se ao submetida à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos de penalidade uma vez cumprida a determinação. Isso aqui caiu na última prova, sabe? Essa coisa de dar dias, tá? Suspensão. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em uma multa na base de 50% por dia do vencimento ou comemoração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. A penalidade de advertência de suspensão não terão seus registros cancelados após decurso de 3 a 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único: o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Yay! A demissão será aplicada nos seguintes casos: 132. É o crime contra. Crime. Basicamente é quase tudo crime, né? Vou fazer umas coisas muito idiotas. Crime contra a administração pública, abandono de cargo, inestabilidade habitual, improbidade administrativa, contingência pública de conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a serviço ou particular, salvo em legítima defesa, claro, ou de outrem, ou defesa de alguém ou outrem. A aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredos, de qual sigilo, né? De qual apropriou a razão do cargo, lesão dos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção. A acumulação ilegal dos cargos, empregos ou funções públicas e transgressão dos incisos 9A, X, V e 16 do 17. A demissão ou a restituição de cargo ou comissão nos casos do inciso 132 implica a disponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. A demissão ou a restituição de cargo de comissão por infringência do artigo 177 9 a 11 incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos. Não poderá retornar ao serviço público e ao serviço que for o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, inciso 1 a 4, C ou 8, 10 e 10 e 11, Configura abandono de cargo ausência internacional do servidor do serviço por mais de 30 dias consecutivos. E é isso aqui, mudou agora, sabe? Mudou, fucker! A lei mudou, sabia? A inestabilidade administrativa mudou. E o abandono de cargo mudou. Bom, basicamente eles juntaram os dois e diminuíram os dias, a quantidade de dias. Entenda-se por inestabilidade habitual a falta de serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12.
Deixa eu ver aqui. Eu quero ver isso aqui. Objeto. Oito um dois compilado. Planalto. Esmirde único e ética. Tá demorando isso aqui. Aham. O planalto não tá punindo, meu amor. É que recentemente. Agora eu tô com dúvida. Eu não lembro se era. Mas recentemente eu li que um treco que a, a, o abandono de cargo e a improbidade mudaram a quantidade de dias de falta, sabe? Mas daí, e se fosse outra lei, tipo uma lei estadual ou uma lei estadual ou uma lei municipal que tava esse treco, né? Então, tu tem que confirmar aqui na própria lei do planetinho. Mas tá demorando pra abrir. Bom, vamos lá. Voltar, quer dizer, vou voltar para isso aqui. Por mais, tá. Entende-se por na sua idade habitual a falta de serviço sem justa causa, sem causa justificada por 60 dias interpoladamente no período de 12 meses. Na apuração do abandono de cargo e insalubridade habitual também será adotado o procedimento sumário, que é o procedimento sumário já caiu uma vez, que você faz 333. Procedimento sumário basicamente é assim. Os procedimentos do civil, processual, processuais, de tudo, na verdade eles são separados em três tipos de processos. Um sumaríssimo, que é o nível pequeno, um nível sumário, que é o nível médio, e o nível ordinário, que é o nível altão. Ou seja, o abandono de cargo e insalubridade, já que eles causam dano ao serviço público, à comunidade, eles não são considerados para o sumário. Daí a coisa que dessas coisas de procedimentos elas são meio confusas, mas basicamente elas só caem em direito administrativo quando fala do improbidade administrativa, por causa que lá no final da lei de improbidade administrativa 8429 tem a coisa do procedimento que faz toda a apuração do crime de improbidade administrativa, e nesses casos aqui também, tá bem? Acontece um procedimento sumarário também. Tá. Observando especialmente que a indicação da materialidade der-se-á na hipótese de abandono de cargo pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias, no caso de inatividade habitual pela indicação dos dias de falta ou de serviço sem causa injustificada por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Após a apresentação de defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos e indicará consecutivo o respectivo dispositivo legal e opinará na hipótese de abandono de cargo sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo de autoridade instauradora para julgamento. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade, pelas autoridades administrativas da hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, enquanto se trata de suspensão superior a 30 dias pelo chefe da repartição ou a outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias pela polaridade. É interessante essas penas disciplinares quem aplica, né? Basicamente, existe uma separação de quem pode demitir e, basicamente, a quantidade de dias que pode ser suspenso, né? Bom, voltando. A autoridade que houver nomeação, que haver feito a nomeação quando se trata de destituição de cargo ou comissão. Bom, basicamente, o quarto é a exceção, sabe? Porque, tipo, todos os trecos tipo, é uma hierarquia de demissões, quer dizer, uma hierarquia de punições, enquanto o quarto é só falar, olha, se esse cara aqui nomeou
uma pessoa para um cargo em comissão, que é o treco que não é efetivo do serviço público, ou seja, pode ser demitido assim que conveniente ou quando quiser. Tipo, o carinha que trabalha com o serviço público está disponível na própria lei escrito que ele é demitido imediatamente com qualquer tipo de coisa que ele fizer contra, tipo, uma proibição ou uma treco de demissão, ele é demitido imediatamente, entende? Bom, daí, se esse cara que nomeou essa pessoa para comissão, ele pode destituir diretamente o treco. Bom, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos. Prescrição. Esse aqui tem tabelinhas engraçadas, né? Bom, em 5 anos, quanto a infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargos em comissão. 2 anos, quanto à suspensão. Os 180 dias, quanto à advertência. O prazo de prescrição começará a correr na data em que for feito se tornou conhecido. Conhecido. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. A abertura de sindicatos ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Interrompendo o curso de prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Depois das regras deontológicas para comparar. O que são as regras deontológicas? Na verdade, não tem. As regras deontológicas é o nome do capítulo que vai ficar falando todos os deverizinhos, coisas óbvias que um servidor do IBGE tem que falar. E é praticamente um copia e cola de tudo o que a gente acabou de ler, dos deveres lá no 812, só que no final tem umas coisas específicas para o IBGE, que o IBGE trabalha com serviços de dados, né? Então ele fala, você vai trabalhar para a coleta certa de dados geográficos científicos, ou falar também que você não pode quebrar o sigilo de dados geográficos científicos que você corrigiu, esse tipo de coisa, entendeu? Vamos lá. Regras deontológicas, capítulo 1 do Código de Ética do IBGE. A dignidade, decoro, zelo e a eficácia, eficiência e consciência dos princípios. Deixa eu ver se saiu a leizinha. Saiu. Apareceu aqui a leizinha. Carregou. Deixa eu ver a. Cadê o que eu estava querendo mesmo ver? O abandono. Abandono. Tá, achei o abandono. Abandono de cargo. O abandono de cargo existe servidor por mais de 30 dias. Abandono da cidade. Abandono de cargo pela indicação precisa do período de serviço. E o último, após a representação da comissão, elaborará um relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor e que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal e opinará na hipótese de abandono de cargo sobre a intencionalidade da ciência do servidor superior a 30 dias e remeterá o processo da autoridade instaurada para julgamento. Interessante esse último 140. Bom, basicamente não teve mudança, não. Achei que tinha tido mudança, meu amigo. Vamos lá, voltando para as regras ontológicas. Só vamos ler direto, né? Não quero mais comentar. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primários maiores do que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra, da tradição, do serviço público como um todo, em especial das pesquisas estatísticas geocientíficas oficiais cujos fontes e dados escolhidos devem se complementar a qualidade, a oportunidade e os custos dos ônus das cidadãos. O serviço público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre a honestidade e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput 4 da Constituição Federal, por se integrar a condição de servidor do IBGE, o elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com as considerações estritamente profissionais, incluindo os princípios técnicos científicos e a ética profissional. Legal, né? A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Essa aqui é a frase básica da ética, né? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo para melhor exercício de sua função pública. No IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e científicas a fim de atender ao direito da informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção de informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige contrapartida que a moralidade administrativa se integre do direito como elemento indissociável de sua aplicação de soberanidade e exigindo-se como uma consequência do fator de ilegalidade. O trabalho desenvolvido
pelo servidor perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão crescer. Eu admiro o seu bom conceito na vida funcional. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais de interesse superior do Estado e da administração pública serem preservadas em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia moralidade, ensejando a omissão e comprometimento ético contra o bem comum computável a quem a negar. Entretanto, os dados individuais das pessoas físicas e jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação de sistemas estatísticos cartográficos no Instituto devem ser com reconhecimento público. Toda pessoa tem direito à verdade e o servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública, nenhum Estado pode acrescentar, crescer ou estabilizar-se sobre seu poder corruptivo do hábito de erro, a opressão ou da mentira, e que sempre aniquilem até mesmo a dignidade humana, quanto mais a uma nação. A cortesia, a boa vontade, o cuidado bom e o tempo dedicado ao serviço público caracteriza um esforço de disciplina para tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e lesões, eu ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo e suas esperanças e seus esforços para construí-los. Deixar o servidor público ou qualquer pessoa esperar a solução que compete ao seu próprio setor, em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outro tipo de espécie de atraso na prestação, não acarreta apenas um prejuízo a essa pessoa, mas também a ética e é um ato de desumanidade, simplesmente grave dano moral a todos os usuários do serviço público. E o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente com o seu cumprimento, assim, evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo dos serviços tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho de função pública. No ausente identificar do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz desordem nas relações humanas. O servidor dedica trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora a todos que receberam colaboração por sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o agrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar sempre presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se ainda assim um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades, contanto essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e coerência das dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve entender-se na coordenação do sistema estatístico de cartográfica nacionais e de responsabilidade do IBGE. Portanto, compete ao Instituto propor, discutir e estabelecer um conjunto com as demais instituições nacionais diretrizes, planos e programas para a produção estatísticas cartográfica. Processo que deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas e geocientíficas oficiais em todos os países por meio de utilização de conceitos, classificações e métodos que promovem a coerência e a eficiência entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos. Depois disso tem um treco de principais deveres do servidor público do IBGE, que daí é uma copia e cola tudo. Na verdade não quero ler isso, não quero ler, pula, vedações, tudo, comissão de ética. Esse aqui é o diferencial que pode criar uma confusão. Quer dizer, esse aqui é o perfeito para criar confusão, por causa que no código no teco lá que é considerado como código de ética dos servidores públicos, o 8112, tem um monte de punição, certo? Só que no código de ética do IBGE só tem uma punição. E nem é uma punição de verdade, ela é só uma advertência, entendeu? E quem fala isso é a Comissão de Ética do IBGE, que está no final do Código de Ética. A Comissão de Ética do IBGE está encarregada de orientar ética profissional do servidor da casa no tratamento das pessoas com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente na imputação ou do procedimento suscetível à censura. A Comissão de Ética do IBGE incumbe fornecer, quando necessário, a quem dê direito os registros sobre a conduta ética dos servidores da casa, para o fim de instruir e fundamentar as promoções para todos os demais procedimentos próprios da carreira ou de serviço público no ambiente do IBGE. A pena aplicável ao servidor público será pela Comissão de Ética do IBGE, a de censura, e a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Entendeu?
A Comissão de Ética do IBGE está encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa. Aconselhar, tá? No tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer corretamente a imputação ou de procedimento suscetível à censura. Censura! A Comissão de Ética do IBGE incumbe fornecer também, quando necessário, a quem diz direito ao registro sobre a conduta ética dos servidores da casa, para efeito de instruir e fundamentar as promoções para todos os demais procedimentos próprios de carreira do servidor público no âmbito do IBGE. A pena aplicável ao servidor público de Comissão de Ética do IBGE é a de censura e a sua fundamentação constará no respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, consciência do faltoso. Para fins de apuração do cumprimento ético, deve, ainda o seu servidor público, todo aquele que, por força da lei, contato ou qualquer outra jurídico, presta serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, com as autarquias e fundações públicas e entidades prestadoras estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista ou qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado. E assim, basicão do ética, né? Deixa eu ver mais uma coisa só, para terminar. Eu vou tentar achar umas questões. Aqui. Constando esse código do IBGE, a moralidade administrativa pressupõe a ideia de que o fim é sempre o bem comum. A moralidade. Sabe por que eu estou falando da moralidade? Por causa que a moralidade é o princípio que fala da ética quando eles falam de princípios constitucionais, entende? Bom, pressupõe a ideia de que, de que o fim é sempre o bem comum. A ideia de que o fim é sempre o bem comum se limita à distinção entre bem e o mal. Não se limita, está errado. Pressupõe que a legalidade é superior à finalidade da conduta do servidor público, não, está errado. Exige que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, atuando celeridade nas atividades de apoio como principal critério. Celeridade, principal critério, errado. Obriga ao sigilo das informações estatísticas estatais geocêntricas que devem ser adstritas ao âmbito da administração pública. Qual é o gabarito? Bom, era o óbvio, né? O que estava certo desde o começo. Pressupõe ideia, fim. Mas os outros, tipo, eles colocam umas palavrinhas para ferrar. Daí, eu olhando aqui, de novo, no código de ética, parece que tem, na verdade, tem um tequinho que fala da moralidade. O inciso 3 que a gente leu no começo, estava falando de moralidade no começo, assim, ó. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e mal, e devendo ser acrescida de ideia de que o fim é sempre o bem comum. Se lembra do texto? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público que poderá que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo para melhor exercício de sua função pública no IBGE. O servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É preciso que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Esse é o treco da moralidade, né? Deixa eu achar mais alguma coisa. Uma questão de ética, só que é da 812, tá? Ele fala uma situação. Arnaldo, supervisor de coleta e qualidade, ordenou a Fabrícia, agente de pesquisas de mapeamento, ou seja, um supervisor e um agente, que ela adulterasse. Olha aí, o supervisor pediu para ela fazer um crime. Isso aqui é um crime, tá? Dados de coleta de pesquisa de natureza estatística, a fim de beneficiar Pedro. Beneficiar um terceiro, entendeu? Tipo, normalmente os caras tentam te confundir, né? Ou a própria pessoa falar. Se não é, se o cara não está se beneficiando, então não é crime. Mas é crime sim. Se beneficiar terceiros também é crime. Ah, que era o quê? Era primo do Arnaldo e prefeito da cidade, também com um das estatísticas mais favoráveis à sua gestão. Acerca da situação hipotética, sinale a opção correta da uso disposto no código. Daí o óbvio e o código do BGE e na lei treco. E o treco básico é expor ele, tá? Representar. Daí diz aqui, Fabrícia deverá recusar-se a cumprir tal ordem, certo? Já que o dever do servidor público de cumprir as ordens superiores não se aplica quando tais ordens são manifestamente ilegais. E isso está completamente certo. Mas não completamente, quer dizer, isso aqui está certo, mas não completamente certo. Além disso, além de se recusar a suprir, ela tem que representar contra o Arnaldo.
A Fabrícia deverá cumprir a ordem de Arnaldo. Obviamente está errado, então pula essa aqui. Sendo Arnaldo chefe de Fabrícia, resta inoportuna a sua denúncia, a sua denunciação. E isto está errado. A Fabrícia ela tem que denunciar. Está errado. Deu o próximo. A Fabrícia deve cumprir a ordem do Arnaldo. E não pode fazer isso. E o último fala: Fabrícia deverá recusar-se a cumprir tal ordem, certo? Sob o fundamento de que fere a dignidade humana. E nada a ver, isso não fere a dignidade humana. Quer dizer, na verdade, fere, fere a cidadania, né? Bom, daí obviamente estava errado. E mais alguma questão? Deixa eu ver se eu consigo achar mais uma questão. Daí tem aqui uma questão de punição da 812. Aqui, ó. Severina, Maria e Camila são servidoras. Tá. ABC são servidores do Tribunal de da região. Um tribunal aí. Daí a praticou determinada conduta de acredita que configura infração disciplinar. Infração disciplinar. Assim, preocupada com a penalidade de suspensão e dar aos seus colegas de trabalho a respeito da disposição do cidadão 812. Daí elas respondem. Tipo, para que falou duas, né? Só para colocar opções na questão, né? Será aplicada respondem corretamente que a penalidade de suspensão será aplicada pelo prazo de até 15 dias na hipótese de o servidor injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Isso, na verdade, existe sim. Poderá ser convertida em multa na base de 30% e, na verdade, a multa de base de 30%, quer dizer, a multa da pessoa para não ser suspensa, para ela trabalhar, não é de 30%, é de 50%, tá? Na base de 30%, estava errado aqui. Poderia ser convertido em multa, certo? Na base de 60%, errado. Poderia ser convertido em multa. Na base de 60%, de novo, errado. Olha, tem três que é só por causa da porcentagem. Tem três enunciados errados que estão só por causa da porcentagem que falou. A porcentagem, tipo, pode suspender. Mas se precisar que ela trabalhe, eles podem chamar ela de volta, mas ela vai receber menos do trabalho dela. A multa é de 50%. E o último diz ser aplicada caso de incidência de faltas punidas, em caso de reincidência, das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 60 dias. Será aplicado em caso sobre o quê? Sobre suspensão? É assim, basicamente a suspensão, normalmente a suspensão não tem não é direta, assim, tipo, ela tem um crime, uma coisa específica que faz que vai ser direto suspensão. Além desse cara no primeiro, tá? Daí ele fala, duas punições de advertência é igual a uma suspensão, entendeu? Daí a violação dos demais proibições que não tipifica infração sujeita à penalidade de demissão. Por quê? Porque se ela tivesse feito alguma coisa que era penalidade de demissão, era demissão direta. Não tem nem hipótese de diminuir para suspensão, entendeu? Daí ela ia ser demitida direto, por isso que não está escrito aqui. Depois você fala, não podendo exceder a 60 dias. O que não pode exceder é a suspensão. Mas isso está errado, porque o máximo que pode chegar a suspensão é 90 dias e não 60 dias. Não, ou seja, não pode exceder 90 dias, não 60 dias. Tipo, se tivesse meio ambíguo aqui, tipo escrito, podendo chegar até 60 dias, estaria certo, né? Porque está ambíguo. Mas eles normalmente as pessoas, os carinhas que fazem as questões não colocam essas ambiguidades. Então essa aqui está errado por causa do 90 dias. Mas essa aqui teria, nem precisa pensar porque a primeira já era, nem precisa chegar nela por causa que a primeira já era o certo. A aplicação, a única que eu me lembro mesmo que tem essa punição de suspensão direta é quando esse cara aqui se recusa à inspeção médica. E tá certo. Tem a hipótese de 15 dias de teco. E assim termina as questõezinhas e um pouco de ética, né? Tchauzinho.